Graça e paz, irmãos. Hoje, mais uma vez, estamos juntos, celebrando o culto ao Senhor e agradecendo por mais um momento que estamos juntos. Nosso Deus tem nos dado o privilégio de a cada dia celebrarmos a comunhão com Ele. Neste domingo não poderia ser diferente. Hoje pela manhã estamos juntos para agradecer a Deus. Principalmente porque nessa semana a Igreja Batista Betel completou mais um ano de vida. E hoje nós deveríamos estar juntos no culto, celebrando, lá no templo, melhor dizendo, celebrando mais um ano de vida, mais um ano de existência da Betel. E, infelizmente, em razão desta pandemia, também decreto estadual, nós não estamos podendo utilizar o templo da igreja. Muitas pessoas estão dizendo que a igreja está proibida de se reunir. Isso não é verdade, irmãos. Desde o primeiro momento, a igreja nunca esteve proibida de se reunir, porque a igreja, na verdade, somos nós. O que está sendo restrito é o acesso a prédios ou reuniões onde a gente fica em grande aglomeração, justamente para evitar o contágio. Haja visto, meus irmãos, que na nossa igreja nós temos muitos idosos, e os idosos são o grupo de risco. Nós temos que protegê-los, nós temos que zelar por eles. Hoje estamos aqui juntos para podermos continuar o serviço da igreja, que é a propagação do evangelho, que é a adoração de Deus, que é honrar a Deus nas diversas formas, nas diversas maneiras. E você aí está em casa. Agora, possivelmente acordou agora há pouco, está tomando o seu café. Esse é o nosso momento de fazermos a nossa devocional juntos nesta manhã. E eu convido você nesse momento para a gente orar. Vamos falar com Deus, agradecendo a Ele pelo cuidado, pela proteção, por tudo que Ele tem feito por nós. Vamos orar juntos? Pai querido, muito obrigado por esta manhã de vida. Muito obrigado pelo seu cuidado, pela sua proteção, pelo que o Senhor tem feito a cada um de nós. Ó Deus querido, neste momento estamos diante de Ti, iniciando um momento devocional, um momento de culto, um momento de gratidão pela vida, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, pela bênção de nós não estarmos sendo afligidos por esta enfermidade, por podermos estar com nossos familiares protegidos e cuidados em nossos lares. Ó Deus amado, continuamos a rogar ao Senhor para que abrevie esse tempo, o tempo desta enfermidade, para que nós possamos retornar às nossas atividades do dia a dia. Mas nos dê a oportunidade, ó Deus, de aproveitar estes momentos de afastamento social para podermos aumentar ainda mais a vontade de estar juntos e Te servindo, anunciando a Tua graça, mostrando às pessoas que o Senhor nos dá segurança e nos dá tranquilidade. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção e o Teu cuidado sobre todos os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, hoje nós vamos continuar e eu convido você a comigo louvar ao Senhor. Peço que você me acompanhe neste momento de adoração. Nós sempre temos compartilhado algumas músicas, algumas melodias. Meu sonho é que eu estivesse lá no templo com o Ministério de Louvor da igreja e nós tocando, louvando ao Senhor e transmitindo, porque aí você estaria participando muito mais daquilo que a igreja tem feito e o que Deus tem feito através de nós. Por isso, vamos adorar ao Senhor, louvando a Ele, porque só Ele merece toda a honra e toda a glória de todos nós, porque é Ele que traz a alegria em nossos corações. Vamos louvar o Senhor. Está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus.
precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. 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 Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. E essa seja a nossa adoração constante, todo tempo, todo momento, em toda circunstância. E é por esta razão que viemos adorar ao Senhor nessa Luz noite. do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas.
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém, amém, amém. Nós estamos aqui juntos porque justamente o Senhor nos tem dado o privilégio, né, de poder adorá-lo, louvá-lo, engrandecer o seu santo nome. E nós devemos estar sempre juntos para adorar ao Senhor. O propósito da igreja, o primeiro propósito, o maior de todos, é adorar ao Senhor Deus em todo lugar e em toda circunstância. E como consequência disso, nós somos chamados por Deus para fazer a sua missão, ou melhor, a missão de levar o Evangelho a toda criatura. E hoje nós estamos aqui justamente porque nosso Deus nos tem dado este privilégio, o privilégio de adorá-lo em toda a santidade. Eu quero convidar você a fazer a leitura de um salmo, o Salmo 119, de 1 a 8, está aí na transmissão. Se você quiser, pode abrir a Bíblia, se não, se você consegue enxergar, você vai ver a letra aí do Salmo 118. Vamos fazer a leitura? Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração, sincero, quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus preceitos. Nunca, nunca me abandones. Que essa seja a nossa oração e nossa prece ao Senhor e nosso compromisso com o nosso Deus por tudo o que Ele tem feito. Obedecer os mandamentos do Senhor nos dá condições de entender por que certas coisas acontecem conosco, mesmo sendo os filhos de Deus. É muito importante entendermos isso. Deus nos instrui sempre, nos diz por que as coisas estão acontecendo. Mesmo que esta resposta não seja o que queremos, Deus nos dá sempre a resposta. Portanto, se você perguntar algo a Deus, esteja preparado, porque Deus tem a resposta para o seu coração. E se estamos cumprindo a vontade de Deus, se estamos vivenciando esta vontade, pode ter certeza, Ele estará te dizendo com toda clareza para que você tenha paz em seu coração. Eu gostaria de, nesse momento, dar alguns avisos que são muito importantes na vida da igreja, ok? Então, peço a você que esteja aí atento, acompanhando estes avisos, estas comunicações, porque isso vai ajudar até nas nossas atividades aqui na igreja, né? Por isso, alerta aí, atento, que eu vou informar a você. Talvez o seu som esteja dando um pouquinho de eco, é que aqui está mexendo para poder facilitar e evitar que você tenha dificuldade de entender, tá bom? Então vamos aqui em frente. Opa! O primeiro aviso que eu gostaria que você guardasse aí na sua agenda, celebração de aniversário. Foi adiado a celebração, o culto em conjunto. Seria ontem e hoje aqui na igreja. Nossa programação estava planejada para isso, para estarmos ontem e hoje celebrando mais um ano de vida da Igreja Batista Betel, mas em razão desta pandemia, em razão do decreto de isolamento ou de distanciamento social, né?
nós não vamos poder realizar hoje. Vamos aguardar aí, se não me engano, segunda ou terça-feira, o governador vai dar a renovação do decreto ou não. Estamos orando para que isso seja interrompido, que a gente possa voltar às nossas atividades sem maiores preocupações. É claro que é muito importante os irmãos entenderem que, infelizmente, aqueles que são o grupo da igreja mais vulnerável, idosos e crianças, não poderão estar frequentando a igreja mesmo se haja alguma alteração do decreto. Por que razão? Porque ainda nós estamos no meio do surto, né? E nós não sabemos como isso pode chegar nas nossas igrejas. Então nós temos que preservar e proteger os nossos familiares. Segundo lugar, as nossas contribuições, dízimos e ofertas. Alguns irmãos têm me ligado: pastor, eu estou aqui com a minha oferta, com o meu dízimo, como é que eu vou fazer? Aí, normalmente, eu tenho explicado da seguinte forma: existem duas maneiras básicas e fundamentais. A primeira, deposite na conta corrente, que é a mais segura. A igreja tem uma conta corrente no Banco Bradesco. Eu não informo aqui no live, porque este live vai para o Brasil inteiro. E isso não é para fora da igreja, são para os membros da igreja que nós temos tido o cuidado de informar. Então, eu tenho mandado o número da conta corrente e a agência do Bradesco pelo WhatsApp, pelo grupo da igreja. Mando diretamente para cada membro e congregado, para que ele tenha essa informação e possa utilizá-la, ok? Então, esse é um cuidado que eu tenho, até para evitar esse negócio: Igreja Batista, os pastores estão pedindo dinheiro para fora aí. Não, ninguém está pedindo dinheiro, não. Dízimo e oferta é compromisso dos membros da igreja. Quem não é membro, se deseja, pode participar. Claro que pode. Aí pode entrar em contato pelo Face mesmo, e aí eu mando direto. Não publico abertamente, até por uma questão de ética, ok? Terceiro lugar, campanha de missões mundiais. Nós estamos em campanha ainda, não encerramos a nossa campanha, não. Estamos trabalhando para isso. Os missionários estão no campo, os mais de 1000 missionários espalhados pelo mundo estão bem. Nosso secretário executivo informou que todos estão bem, não há nenhum tipo de enfermidade sobre eles, inclusive o Covid. Eles estão, alguns, em focos, em lugares onde a incidência do Covid é forte, é muito forte. Então, aí já vai um pedido: ore por eles, continue a orar pela proteção do Senhor. Segundo lugar, não deixe de contribuir, porque os nossos missionários estão lá dependendo de nós. Quarto lugar, atividades da igreja. Irmãos, nós estamos tendo todos os dias o manancial do meio-dia, todo dia, meio-dia. Foi proposital esse título. Nós estamos tendo um encontro devocional com o manancial. Então, não perca a oportunidade, ouça, compartilhe, mande para seus amigos e familiares para estarem conosco também. E de segunda a sexta-feira, às 4 da tarde, está sendo publicado um estudo bíblico. Vamos estudar a Bíblia, um estudo sobre Gênesis, Apocalipse, um estudo cronológico. E nós já estamos agora... terminamos o livro de 1 Samuel, vamos entrar no 2 Samuel até o livro de Esther. Estamos estudando os livros históricos. Então, se você quer ter conhecimento, quer ter informação, quer aprender curiosidades até bíblicas, esteja lá pelo YouTube. Todos eles eu estou transmitindo no canal da igreja pelo YouTube. E os cultos às 10 horas da manhã, às 7h30 da noite, pelo Facebook, que são os cultos dominicais. Então, aproveite esse momento, compartilhe com outros o link para estarmos juntos. Nós temos aí motivos de oração. E eu gostaria de, nesse momento, estarmos orando, colocando diante de Deus estas razões. Por exemplo, ontem eu conversei com a irmã Tereza, a nossa querida irmã Tereza, mamãe do irmão Jomar. Ela está na casa da filha dela lá em Ji-Paraná. Está lá, se mudou, está morando lá por enquanto, até em razão dessa situação toda, da própria saúde dela, do tratado, da recuperação dela. Foi muito interessante quando eu falei com ela eu acho que foi pelo WhatsApp, pelo vídeo do WhatsApp, ela está até mais gordinha, mais corada, está mais alegre, isso é bom. Então estejamos orando por ela, orando também pela irmã Isabel, conversei com ela ontem também,
continuem intercedendo pela vida dela, pela saúde dela. Orem pelo Theo. Theo é filho do irmão Joaquim e Priscila. A Priscila teve o neném, né? Mas só que foi prematuro. Ela ainda está internada, está sendo acompanhada. Estejamos orando pela saúde e recuperação do pequeno Theo, tá bom? Assim como também da Priscila e pela tensão que fica o Joaquim nesta situação toda, assim também como seus irmãozinhos, né? Os irmãozinhos do Theo, que estão na expectativa de ver o irmão voltando para casa. Continuamos a orar pelos enfermos, aqueles que têm enfrentado tempos de enfermidade, de dificuldade, principalmente nessa situação aí de Covid. Nossa cidade, graças a Deus, não está tendo nenhum surto, não teve nenhum tipo de ocorrência que viesse a causar algum pavor, algum medo, não houve. Houve sim um caso controlado, mas que não é da cidade, veio de passeio e acabou trazendo aqui para a cidade o Covid. Mas não quer dizer que agora nós estamos aí tendo um surto, não. Está sendo controlado. Então vamos continuar orando e nos preparando. E por fim, meu pedido de oração é pelos profissionais de saúde. São esses irmãos, e na igreja nós temos a irmã Meire, né, que trabalha aí na área de saúde, de exames laboratoriais. Ela sempre está em plantão e tendo que ir ao hospital para atendimento das pessoas. Então estejamos orando por esses homens e mulheres que se colocam na linha de frente do tratamento de saúde, todo tipo de tratamento, para que eles estejam sempre sendo protegidos e cuidados. É o nosso papel, é a nossa realidade. E aí, por fim, eu não coloquei aqui, mas eu quero pedir a você, ao sair, use máscara, faça a sua limpeza de mãos. Quando voltar para casa, depois que ficou fora, não entre com a roupa que você saiu. Aqui em casa nós agora temos um local que a gente deixa pendurada a roupa de rua. Então fica mais fácil. A gente chega e pode fazer a asepsia adequada. Evitar o máximo. Em casa está fácil porque eu e Sandra estamos juntos, aqui só eu e ela. Mas eu sei que na casa de muitos irmãos aí, nós temos idosos e temos crianças e precisamos cuidar delas, protegê-las de todo este mal, ok? Esse é meu pedido. Vamos orar? Eu convido você a baixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus, colocar diante de Deus não somente estes pedidos, mas também o seu. Você vai apresentá-lo ao Senhor e a sua gratidão também. Vamos falar com Deus? Querido Pai, muito obrigado por mais esse dia de vida que o Senhor está nos dando e principalmente a oportunidade de poder adorar ao Senhor nesta manhã. Aqui estamos, ó Deus, agora apresentando estas necessidades, apresentando, Senhor Deus, estes pedidos, com o coração agradecidos, porque sabemos que o Senhor está nos ouvindo e responderá segundo a sua grande sabedoria. Pedimos, ó Deus, a tua misericórdia, a continuidade da tua misericórdia sobre aqueles que estão trabalhando como teus missionários por este mundo, Senhor. Dá-nos, ó Deus, o privilégio de poder contribuir e sustentá-los e protegê-los onde quer que estejam. Da mesma forma, pedimos a tua bênção sobre aqueles que na nossa cidade, no nosso país, trabalham na área de saúde. Precisam da tua bênção, da tua proteção para enfrentar esta enfermidade, principalmente nos grandes centros, aonde o Covid tem alcançado e tem tirado até vidas. Pai amoroso, rogamos a sua misericórdia, rogamos o seu cuidado sobre o teu povo, rogamos, ó Pai, mais uma vez que nos abrevie esse tempo para podermos retornar às atividades no templo junto com o teu povo. Mas enquanto isso não acontece, nos dê sabedoria para aproveitar cada momento e compartilhar da sua graça e do seu amor. Ó Deus querido, diante do Senhor estão nossas necessidades, quer de alimento, quer de saúde, quer de cuidado com o próximo. Nos dê condições sempre de podermos te servir através dessas ações. Eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus fortaleça você. E nós vamos continuar nesse momento a louvar ao nosso Deus. E eu quero convidar a você a celebrar mais 2 cânticos que falam exatamente desta certeza de estarmos deixar os nossos corações tranquilizados
manso e suave. Deixe Jesus Cristo falar ao seu coração nesta manhã. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o Amém, amém. Em espírito e em verdade, nós devemos estar na presença do nosso Senhor constantemente. Eu quero ler com você esse texto que está aí no slide, para que você possa me acompanhar. Jeremias, capítulo 29, 10 a 14. É a resposta de Deus aos exilados. Aí nós vamos entender, você vai entender por que
nós devemos meditar neste texto, neste exato momento. Jeremias, capítulo 29, do verso 10 ao verso 14. Diz assim: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei. Eu os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Que Deus nos abençoe nesta meditação e reflexão. Meus irmãos, hoje nós estamos celebrando, dia 15, completamos mais um ano de vida como igreja organizada, mas neste fim de semana nos programamos para celebrar. Mas, por razões humanas que não entendemos, surgiu esta pandemia. Muitos dizem que foi culpa de fulano, é culpa de cicrano, isso foi causado por determinado país. Toda vez que acontece uma tragédia, a gente sempre quer botar a culpa em alguém, para poder justificar o nosso desconforto ou para poder amenizar o nosso desconforto. Isso é natural. Sempre acontecerá. Que há algum responsável? Há. No fundo de toda a realidade, nós temos um inimigo que é responsável por todos os males que acontecem na Terra. Ele é o pai dessa história. E nós, quando agimos de acordo a este pai, nos tornamos seus filhos. O Senhor Jesus, falando aos fariseus, a um grupo de fariseus do seu tempo, ele questionava o comportamento daqueles homens que se diziam filhos de Abraão, mas a atitude dele era de tirar a vida de Jesus, e Jesus responde na lata, falando nos olhos dele: vosso pai é Satanás, porque ele é mentiroso, é homicida. E como vocês mentem e tentam tirar a minha vida, então vosso pai não é Abraão, é o inimigo. Então, nosso comportamento reflete quem é nosso pai. Isso é um fato. Não podemos mudar nunca isso. Mas podemos nos arrepender de nossas escolhas, de nossas atitudes, para que o Pai de amor seja nosso Pai. Mas, mesmo sendo filhos de Deus, honestamente, trabalhadores, buscando a vontade de Deus, passamos também por momentos difíceis, momentos de tragédias, momentos de conflito, momentos de dor que nós não causamos, sofremos. Este é o momento em que devemos aprender e buscar no Senhor o entendimento para enfrentar essa situação. E Deus nos dá uma resposta quando nós estamos exilados, afastados daquilo que gostamos. O texto que acabei de ler é o texto de Jeremias, final do livro de Jeremias, onde o povo de Judá, depois de se afastarem da vontade de Deus, depois de fazerem muitas escolhas que desagradaram a Deus, Deus decidiu puni-los. E os puniu da seguinte maneira: tirando-os do lugar aonde eles se sentiam confortáveis. Mandou o povo de Judá para a Babilônia. O texto conta que o rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, invadiu Judá. Ao invadi-la, levou cativo contra a vontade os moradores da cidade de Judá, de Jerusalém, para a Babilônia, hoje conhecida como Iraque. E ali permaneceriam por 70 anos. Muitos daqueles que saíram da casa
de sua casa para a Babilônia jamais voltaram. Outros nasceram lá e viveram a vida inteira lá. De qualquer maneira, precisamos entender qual é a resposta de Deus quando nós somos tirados dos lugares que nós gostamos de estar. O que Deus quer nos ensinar sobre isso? Qual a melhor forma de compreendermos e lidar com esta situação? Portanto, o texto que acabo de ler e que você está vendo aí, impresso no slide, ele mostra exatamente a resposta de Deus para as nossas dúvidas e as nossas angústias. Muito mais do que você ver um texto bíblico, você precisa compreender qual é a vontade de Deus. Então, qual é a resposta de Deus para tempos como este, onde nós somos tirados do ambiente e do lugar que nós temos o costume ou gostamos de estar? Primeiro, Deus nos orienta e nos diz que precisamos aprender a entender. Isto é, pôr em nossas mentes a mente de Deus, a vontade de Deus. Olha o que Deus diz no verso 11. Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Primeira coisa que precisamos entender e colocar em nossas mentes, que por mais que estejamos vivendo um tempo desconfortável, um tempo, entre aspas, de exilados, Deus tem um plano bom para nós, um tempo de paz, não de mal. Não nos cabe ficar adivinhando o porquê das coisas, mas entender que o que Deus tem planejado para nós é melhor. Então nós temos que aprender a mudar a nossa maneira de pensar. Muitas vezes nós gastamos muito tempo reclamando o que não temos ou o que nos tiraram e esquecemos de mentalizar, de pôr na nossa mente, de preencher os nossos pensamentos com as promessas e as verdades de Deus sobre nós. Deus tem planos de paz para nós. Deus tem planos melhores para nós. Então precisamos começar a pensar qual é o plano de Deus para a minha vida. Em tempos como este, precisamos preencher a nossa mente com esta convicção. Qual é o plano de Deus para mim neste momento? Como eu posso manter a minha mente focada neste plano de Deus? Como Davi afirma que ele tinha sede de Deus como a corça tem sede de ribeiro, de água fresca, assim nós precisamos preencher a nossa mente com este pensamento. Deus, qual é teu plano para mim? O crente precisa ter isto em sua mente e coração o tempo todo. No trabalho, na rua, nas atividades, quando as coisas não estão de acordo àquilo que nós nos sentimos bem. Se nós gastássemos o nosso tempo, nossos pensamentos e a nossa força procurando saber com Deus qual é o plano dele para nós, ao invés de reclamarmos, questionarmos, criarmos conflitos, brigarmos para ter de volta, com certeza nós estaríamos em situação bem melhor. A resposta de Deus para nós começa em mude a sua maneira de pensar. Como Paulo fala em Romanos capítulo 12, renovação da mente, irmãos. Renovação da mente. Segundo lugar, então me invocareis, passarei a orar a mim e eu vos ouvirei. Veja aí, a palavra então, ela é uma ligação com o texto anterior. O texto diz, pensamento de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. Eles desejavam voltar para Jerusalém, eles desejavam voltar para casa, eles desejavam estar perto do templo, em volta de Jerusalém.
Eles desejavam isso. Deus queria isso também. Mas para que isso acontecesse, era necessário que o povo começasse a mudar a sua maneira de pensar. E aí, então me invocareis. Passareis a orar e a mim, e eu vos ouvirei. Uma das coisas que nós precisamos entender é que, diante das circunstâncias que estamos vivendo, Deus não está nos ensinando para ficar sonhando com o dia que a gente vai voltar. Mas Ele está dizendo invocar, buscar, chamar, pedir, dizer: Senhor Deus, vem sobre minha vida. Atua na minha vida. Fala comigo. Invocar é chamar para estar junto. Muitas vezes é eu ir à presença dele para que a presença dele seja perceptível. Deus não estava naquele momento dizendo: olha, eu vou mandar vocês de volta logo, logo, pode ficar tranquilos. Não, isso não é verdade, porque o verso 10 diz: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos. Havia um prazo, havia um tempo estabelecido. Era um tempo estabelecido não para o povo de Israel, mas um povo estabelecido no povo, na Babilônia, naquele reino. Algumas coisas precisavam acontecer. E se você olhar nesse capítulo 29 de Jeremias, versos 5 e 6 e 7, olha o que diz: enquanto não voltarmos para casa, enquanto não estivermos em Jerusalém, Deus diz para Israel, para Judá, o que eles tinham que fazer. Enquanto vocês não voltarem àquela condição que vocês desejam, olha os 5, 6 e 7. Edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas, gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai filhos a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuireis, e não diminuais. Olha o verso 7. Procurai a paz da cidade por onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Enquanto não voltamos, devemos orar. Devemos interceder, devemos clamar, devemos continuar nosso cuidado com nossa família, devemos zelar por aqueles que fazem parte do nosso lar, para que eles tenham saúde, tenham condições de crescer e amadurecer. Deus estava dizendo àquele povo: sabe como vocês me invocam? Sabe como vocês realmente estão na minha presença? Quando vocês manifestam a minha paz no lugar onde vocês estão. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Primeiro muda-se a mentalidade. Aí toma-se a atitude toma-se o compromisso de estabelecer um relacionamento com Deus. Aí onde você está. E no terceiro lugar, no verso 13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é apenas participar de um momento religioso, é participar dele de todo o coração. Todo o coração significa totalidade, integral. Nenhuma outra coisa pode tomar a atenção do seu coração, da sua mente. Quando estamos diante de Deus, precisamos dar exclusividade para Ele. E se tem uma coisa muito difícil de fazer agora, nesse exato momento, é buscar a presença de Deus e não se distrair com outras coisas. Você está aí no celular me acompanhando, mas num toque no dedo, num bater de um som, o WhatsApp pode aparecer uma mensagem e você se distrai e fica prestando atenção ali. Ou você está aí no Facebook vendo e aparece uma mensagem de alguém: olha, deu um ok, beleza, e você se distrai. São muitas coisas que chamam a nossa atenção para podermos experimentar a resposta de Deus, mudança de mentalidade, compromisso, invocar, mas buscar ao Senhor de coração, não por partes. Não quando dá.
Eu me lembrei agora do texto que estava lendo sobre Moisés no Monte Sinai, quando ele foi receber as tábuas da lei, a segunda vez, a primeira havia sido quebrada por causa do pecado do povo. Num segundo momento, Deus chama Moisés, vem ao monte, Moisés foi, Josué foi junto, e lá no Monte Sinai uma nuvem desce e Moisés entra na nuvem para ali conversar com Deus. O texto diz de Êxodo que Moisés ficou dentro da nuvem esperando 6 dias. 6 dias ali dentro. No sétimo, Deus começou a conversar com ele. Muitas vezes nós desistimos de compromissos com Deus simplesmente porque Deus não está no horário que a gente quer. O horário é de Deus, não é nosso. O plano é de Deus, não é nosso. Nós precisamos esperar o momento certo. E o momento certo Deus vai dizer e nós temos que estar preparados, porque quando Deus responder, precisamos agir. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando o seu coração estiver totalmente envolvido nessa busca de invocar ao Senhor, com a sua mente focada nisso, pode ter certeza, Deus vai lhe responder. E aí o verso 14 fecha dizendo: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. E aí ele fecha: congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Irmãos, quando nossa maneira de pensar, quando nosso compromisso, nosso comprometimento, quando nossa atitude de buscar de todo o coração for vivenciado, pode ter certeza, Deus se deixará ser achado. A resposta virá ao seu coração, em qualquer área, em qualquer momento. Pense nisso, guarde isso em seu coração, reflita, porque o nosso Deus tem uma resposta real para a sua vida. Vamos orar nesse momento? Vamos falar com Deus para que Ele possa, nessa manhã, nos dar o privilégio, a bênção de podermos estar ouvindo a sua voz e atentos ao seu ensino, para que no tempo certo, quando Ele disser, possamos estar juntos. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado pelo privilégio de poder nesta manhã me reunir com o Senhor e os teus servos, através do Facebook, através da internet. Ó Deus amado, eu rogo a sua misericórdia sobre a vida de cada um. Rogo, Senhor Deus, para que possam eles, assim como eu, todos nós, estar envolvidos diretamente numa comunhão com o Senhor, para que, acima de tudo, o seu nome seja honrado, para que o teu plano de paz se manifeste nas nossas vidas e, como consequência, possamos estar juntos para adorar o teu santo nome, fazer a tua vontade, anunciar a tua graça, compartilhar o teu amor com aqueles que precisam tanto de Jesus Cristo, assim como nós precisamos todos os dias. Amado Deus, ouve a oração dos teus filhos, perdoa-nos, ó Deus, quando nossos pensamentos não estão totalmente focados no Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, quando muitas vezes estamos buscando aquilo que nos conforta e não o Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, quando invocamos em nossas vidas situações de angústia e preocupação e não descanso na sua graça. Dá-nos, ó Deus, um dia de paz. Dá-nos, ó Pai, um dia em família, tranquilos, sabendo que o Senhor nos tem sustentado. Dá-nos, ó Deus, o privilégio de nos encontrarmos de noite novamente em culto para adorarmos o teu santo nome. É no nome de Jesus que eu oro, peço e agradeço. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, cada instante, cada momento, que você possa vivenciar a certeza da graça de Cristo Jesus. E que esse domingo
né, possa ser um domingo realmente abençoador. Nós vamos, nesse instante, terminar o nosso momento juntos, a nossa devocional, o nosso culto da manhã, e a minha oração é poder, em breve, estarmos juntos realmente ali no templo, adorando ao Senhor de todo o coração. Mas isso, como disse na reflexão, precisa começar na sua mente, no seu coração. Precisa ser um desejo de fazer e viver a vontade do Senhor. Deus te abençoe, uma excelente tarde, se Deus permitir, até a noite, se Ele assim o quiser.